Shalom a todos. Hoje nós vamos estudar sobre alimentação. É algo que nos intriga muito porque a gente está inserido dentro de uma cultura em que a alimentação inclui vários elementos, como a carne de porco, o camarão e os frutos do mar. E essa minha aula aqui, a gente vai fazer uma análise sobre como é que era, né, quando Deus criou a terra, como é que depois no Velho Testamento, se depois ele mudou isso no Novo Testamento. Nós vamos analisar com calma esse tópico, de forma a fazermos melhores escolhas. Você vai poder avaliar aquilo que eu vou apresentar, a minha argumentação, ver se ela faz sentido, e vamos aí, vamos começar. Olha, no princípio, quando Deus estabeleceu antes do pecado, antes de ter qualquer problema, quando Deus criou a terra, criou o homem, ele estabeleceu que não haveria, o animal não comeria um outro animal, e o homem também era completamente vegetariano. Onde é que está isso na Bíblia? Está em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30. Eu vou ler. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. Então ele estava dizendo para o homem que o homem deveria comer as árvores, né, tudo que dava semente, o fruto das árvores, e continuando ele fala: e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então, o plano inicial de Deus era um plano sem que um animal comesse outro animal, e o homem também era completamente vegetariano, né? Agora, a gente também é curioso imaginar que no futuro, na restauração de todas as coisas, como nós estivermos vivendo com o Senhor, no universo sem o pecado, como que vai ser? A gente pode ler em Isaías 65, vamos abrir aqui em Isaías 65, 17, está falando de um novo momento. A gente lê em 17 e fala assim, olha: Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, um momento novo, com um novo céu e nova terra, ele começa a descrever como que vai ser esse novo momento. E no final da descrição, ele fala, muito interessante, que ele fala o seguinte, no versículo 25: E o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, você vê aí a ideia de que haverá um momento de uma restauração completa, em que se o cordeiro pastará junto com o leão e eles vão comer palha com o boi, quer dizer que a comida, o modo de alimentação dos animais e do ser humano, não está escrito aqui do ser humano especificamente, mas inferido, né? Vai voltar a ser um modo vegetariano, né? Mas algo mudou aí nesse meio do caminho. Quando o homem pecou, né, as coisas deixaram de ser perfeitas. E a gente já vê que Deus permite que o homem coma dos animais. Essa permissão está especificada em Gênesis também, no capítulo 9, versículo 3. Vamos ler juntos isso. E disse assim: Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, mas tem algo assim curioso, né? Eu me lembro uma vez
que uma senhora me falou, usou esse versículo aqui para me falar que eu podia comer de tudo, que bobagem era essa? E ainda teve a ousadia de me mostrar em Gênesis, né? Porque ela pensou assim, ó, tudo vos dou agora, então eu posso comer de tudo que eu quiser. Só que a frase, a forma como ela é construída, é o seguinte: da mesma forma que eu te dei para alimento a erva do campo, as coisas verdes, os vegetais, Deus nos deu a cebola, a cenoura, as alfaces, é, tudo que é a rúcula, né? Todas essas coisas verdes são parte da alimentação humana. Mas eu não como samambaia, eu não faço sopa de grama, eu não como erva venenosa. Então haveria um conjunto que seria o conjunto do mundo vegetal, das coisas verdes, um grande conjunto, e dentro desse conjunto existiam a cebola, a alface, a romã, a laranja, a banana. Todos esses elementos faziam parte de um subconjunto que são os alimentos comestíveis que a gente come deles hoje. Né? E ninguém fica fazendo revolução e brigando que quer comer grama ou quer comer samambaia. Isso é uma coisa muito natural. Então, da mesma forma que Deus deu do mundo vegetal um subconjunto de elementos, agora ele estava dando tudo, ele estava nos incluindo os animais. E da mesma forma que existe jacaré, largatixa, cachorro, rato, ganso, pato, galinha, boi, então existe um conjunto grande de, de animais e nós somos ordenados por Deus, né, a comer um subconjunto desse conjunto. Mas você fala assim, Silvia, não é possível que eu não posso mais comer carne de porco. Calma, vamos continuar estudando. Existia, da mesma forma que tinha o grupo da vegetais, tem um subconjunto, tem um grande conjunto de alimentos, de animais, e Deus, eu estou dizendo que ele estabeleceu apenas um subconjunto para a gente comer, porque é na mesma lógica, né? Essa divisão está muito clara e não iniciou com o povo judeu. Isso é uma outra bobagem. Não é uma lei dada apenas aos israelitas em Levíticos, lá no livro de Levíticos. Isso é coisa de judeu, lá no livro de Levíticos, nós já estamos vivendo na graça. Não, não é isso não. É algo que foi dado a toda a humanidade. Muito antes de haver qualquer um judeu na face da terra, de haver judaísmo, de existir qualquer coisa, isso aqui já está estabelecido por Deus. Então, vamos ver, mas aonde que está? Onde que está escrito isso? Está em Gênesis também, no capítulo 7, versículo 2. Você já deve conhecer essa história, só que você nunca leu ela com atenção. Então, vamos lá, vamos ler. O que ele está dizendo aqui? No versículo 2, ele já, os animais. Vamos ver aqui, vamos ler o versículo 1. E disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Agora ele começa a instruir o que ele vai comer. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Engraçado. Eu nunca tinha visto usar os termos limpo e imundo antes da lei. Não, deixa eu te falar, a lei do Senhor é perfeita, ela é eterna, e já estava aqui, esse conceito de imundo e de limpo já existia muito bem conhecido, não estava explicitado numa lei, mas ele já era conhecido, Deus instruía, né? Então, essa distinção entre animais limpos
portanto comestíveis, e imundos, portanto não comestíveis, servia também para distinguir entre os animais adequados para o sacrifício e os inapropriados para o sacrifício, né? Onde é que a gente lê isso? Em Gênesis 8:20, está falando assim: levantou Noé um altar ao Senhor e oferecendo de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Isso aconteceu, gente, logo depois do dilúvio, depois que a arca, depois aconteceu o dilúvio, a arca ter parado no Monte Ararat e eles terem saído. A primeira coisa que eles fazem quando eles saem da arca é realmente oferecer um altar ao Senhor e oferecer sacrifícios. E eles não chegaram e pegaram um animal imundo para fazer isso, né? Eu acho assim, mesmo gente dentro de uma cultura que a gente nasceu aqui no Brasil, numa cultura completamente pagã, tem uma coisa errada. Quando você lê a Bíblia, você pensar assim, puxa vida, já pensou eles pegarem um porco e sacrificar para Deus? Não tem uma coisa que te bate errada no seu coração? Tem uma coisa que fala para você que aquilo não é certo. E pela lógica, veja bem, se eu vou pegar, será que se eu oferecer para Deus, em sacrifício a Deus, uma coisa que não tem valor nenhum comestível para mim, sabe? Claro que eles iam oferecer entre aqueles animais limpos, porque ali seria um verdadeiro sacrifício. Eu pego de alguma coisa que tem valor para mim, e aí eu sacrifico a Deus algo que tem valor para mim. E não sacrificar a Deus um animal que não dá nem para comer, que eu não tenho tanto interesse nesse animal. Um ratinho, uma lagartixa, outros animais, né, que são terrestres, não me parece que o homem, a gente vê que isso não era o que ele ia fazer, né? Então a gente pode perceber que desde os tempos de Noé, estava claro para os servos de Deus, para aqueles que conheciam a Deus, essa classificação. Estava claro para eles também, então, o que eles tinham que comer, o que eles não tinham que comer, aquilo que servia para sacrifício e o que não servia para sacrifício. E confirmando, né, que o Senhor, continuando aqui essa história, o Senhor aceitou o sacrifício, o aroma suave, e após receber esse sacrifício, Deus abençoou a terra. Muito, muito bacana, que tem, logo em seguida tem uma bênção aqui, que ele abençoa a terra. Bom, agora vamos continuar pensando em Gênesis 9:3. Como vos dei a erva verde do campo, tudo vos dou agora. Vamos só lembrar esse tudo vos dou agora. Esse tudo, nesse contexto que foi dita essa frase, incluía o quê? Eram então as alfaces, as cebolas, as rúculas, mais os cordeirinhos, o boizinho, a vaquinha, a galinha. Isso é o tudo. Tudo que Deus me deu, isso forma o tudo, né? A erva daninha não é parte desse tudo, e nem um jacaré, de um porco do mato, e nem um porco, tá? Então aí a gente conclui isso. Estamos concluindo o primeiro tópico, a primeira sessão desse ensino. Muito obrigada.